Fala galera, beleza? Na Islândia, uma mulher coberta de cinzas emerge de um acesso subterrâneo sob um vulcão em atividade chamado Katla. Este gigante geológico está em erupção há um ano e imensas nuvens de pó vulcânico encobrem a região. Perto dali, na localidade de Vik, a maioria dos moradores foi retirada e os poucos que permanecem trabalham em atividades ligadas ao vulcão, como socorrer turistas perdidos, remover os cadáveres de animais vitimados pela cinza e estudar a geleira. Grima atua como membro do time de resgate e seu cônjuge Kertan zela pela propriedade rural deles. Recentemente, o relacionamento dos dois atravessa uma crise, pois ele deseja partir, mas ela não, sem mencionar a melancolia de Grima, que a torna distante. Seu pai For a visita com frequência e insiste que o casal deva se mudar para a cidade para iniciar uma nova etapa. Contudo, Grima se recusa a abandonar o lugar porque ainda tem esperança de encontrar sua irmã Asa, que desapareceu quando a erupção começou. Enquanto isso, o especialista em vulcões Darry analisa as amostras mais recentes de Katla e identifica alterações significativas. Ele decide que terá de viajar para Vik para investigar. No posto de vigilância, Eyjolfur e Leifur observam a mulher coberta de cinzas vagando. Eles imediatamente entram no veículo e correm para auxiliá-la. Quando a conduzem para dentro, ela finalmente se manifesta para indagar onde está. Em seguida, o chefe da polícia Gisli é chamado para tomar conta da indivídua estranha. Antes de sair, um médico lhe informa que sua esposa Magneia não irá resistir por muito tempo se continuar residente ali. Por causa do câncer, seus pulmões estão fragilizados e a cinza dificulta a respiração. Gisli assegura que tentou persuadi-la a deixar o local, mas ela não aceita. Ele busca Grima e, a caminho do posto de vigilância, eles quase caem em uma fissura na geleira que não existia anteriormente. Felizmente, eles param o carro a tempo. A dupla escolhe outra rota e chegam ao seu destino, onde descobrem que a moça misteriosa se chama Gunhild e afirma conhecer Thor. Eles a levam para a clínica, onde uma enfermeira começa a higienizá-la. Gunhild declara que precisa ir trabalhar, alegando ser funcionária do Hotel Vik. Instantes depois, Thor chega e fixa o olhar em Gunhild em estado de pânico, antes de se retirar rapidamente. Grima o segue até sua residência, onde ele está enterrando um pássaro morto. Ela pergunta sobre Gunhild, mas ele se recusa a responder qualquer questão. Gisli vai ao hotel e questiona a gerente Bergrun. Bergrun informa que ela é a única pessoa trabalhando no hotel atualmente. No entanto, houve uma colaboradora chamada Gunhild há cerca de 20 anos. Gisli então leva Bergrun para a clínica e Gunhild a reconhece imediatamente. Ela até se desculpa por ter faltado dias de serviço. Mais tarde, no hotel, Bergrun examina os arquivos antigos e, graças a uma fotografia, confirma que a mulher na clínica é exatamente igual a Gunhild, que trabalhou lá décadas atrás. Bergrun telefona para Gisli para transmitir essa informação com todos os pormenores pessoais que encontrou. Gisli liga para um número no arquivo e o filho de Gunhild, Bjorn, atende. Ele diz que sua mãe reside lá, mas não está em casa neste momento. À noite, Thor está jantando quando escuta um barulho peculiar do lado de fora. Ele sai e fica chocado ao constatar que o pássaro que ele sepultou está ali vivo e saudável. Sentindo-se muito confuso, Thor vai na cova e encontra o mesmo corpo que enterrou anteriormente. Ele o compara com o pássaro reanimado e confirmam que eles são o mesmo. Ambos possuem uma pena branca correspondente em seus corpos pretos. Enquanto isso, Grima tenta telefonar para a casa de Gunhild novamente e conta a Bjorn o que está ocorrendo. Ele solicita para falar com Gunhild e fica abalado ao ouvir sua voz porque soa exatamente como a de sua mãe, mas Gunhild não o identifica. Nesse instante, uma Gunhild mais idosa chega em casa e Bjorn lhe entrega o telefone. Esta Gunhild mais velha pergunta à mulher na clínica quais são suas intenções, mas a jovem Gunhild apenas se sente perdida. Ela explica que está em Vik e que a única pessoa que conhece é Thor. Escutar esse nome faz com que a Gunhild mais velha desligue. No dia seguinte, Gunhild diz a Bjorn que irá para Vik, ignorando seus preocupes referentes ao vulcão. Enquanto isso, Grima está soltando balões meteorológicos, quando subitamente nota que a porta de um edifício abandonado está aberta. Ela vai averiguar e encontra sangue em uma janela estilhaçada.
Então ela entra e fica chocada ao encontrar sua irmã Asa coberta de cinzas. Há um ano, a equipe de resgate estava em suas motos de neve para alcançar a geleira, pois precisavam salvar alguns turistas. Por causa de toda a cinza, o grupo não percebeu que a motocicleta de Asa cessou de funcionar e continuaram seguindo em frente, deixando-a para trás. A Asa tentou utilizar o rádio, mas não estava operando. Quando a equipe chegou ao posto de vigilância, Grima se deu conta de sua irmã havia sumido e tentou chamá-la, mas seu rádio também não funcionava. Mais tarde, a moto de neve de Asa foi descoberta presa em uma fenda sem o corpo. Assim, Asa foi considerada falecida. No presente, ela demonstra surpresa pela ausência de pessoas na área e afirma que sempre esteve ali antes de desfalecer. Grima chama uma ambulância e as levam para a clínica para tratamento. Assim que ela é limpa, Gisli indaga sobre seu desaparecimento. Asa diz que se recorda da missão de resgate e de sentir alguém injetando algo nela com uma seringa. Mas tudo depois disso é escuridão. Quando Thor chega, ele se emociona ao abraçar sua prole, que não compreende nada. Enquanto isso, Darre avisa sua cônjuge Ragnhildur que está partindo em uma viagem. Ela quer abordar o relacionamento deles, mas ele se recusa, dizendo que isso agora está nas mãos dos advogados de divórcio. Ragnhildur critica a postura de Darre, ressaltando que mais cedo ou mais tarde ele precisa superar o óbito do filho deles. Algumas horas depois, Eyjolfur e Leifur buscam Darre quando ele chega a Vik. Eles vão para o posto de vigilância para examinar as novas amostras, e Darre imediatamente percebe mais anomalias. Naquela noite, Grima adormece na banheira e tem um sonho com sua mãe caminhando em direção ao mar. Ela decide visitar o jazigo e sua tristeza é agravada ao ver os bichos da fazenda padecendo sob a cinza. Na clínica, a médica informa a Gunhild que seus exames deram normais e que a perda de memória é um sintoma comum de hipotermia. Ela também revela que Gunhild está grávida, o que a deixa em estado de choque. No dia subsequente, a Gunhild mais velha tenta pegar a balsa para Vik, mas é informada de que necessita de uma autorização. Por causa do vulcão, tornou-se uma área restrita e apenas profissionais de emergência ou seus familiares são permitidos. Gunhild explica que foi convocada por Gisli, mas quando o barqueiro liga para o policial, é avisado de que ninguém solicitou a ida de Gunhild. No final, o homem sente pena dela e concorda em levá-la para lá. Na clínica, Asa tenta sair, mas os médicos a obrigam a ficar em observação. Após confirmarem que ela está bem, eles autorizam que ela se retire. Dizem a Grima que talvez Asa tenha sido sequestrada e mantida em cativeiro durante todo o ano. Quando as irmãs saem, Grima abraça Asa e recorda que a ama, mas Asa se sente desconfortável. Na fazenda, Asa olha para seu próprio obituário e faz indagações sobre seu funeral. Ela decide visitar o cemitério e vê seu próprio túmulo ao lado de sua mãe. O pássaro insólito de antes voa e pousa no braço de Asa. Então, ela o chama de seu amigo. Logo, a Gunhild mais velha chega ao hotel e se encontra com Bergrun. Ambas se reconhecem dos tempos antigos e relembram. Gunhild esclarece que precisa de um automóvel e Bergrun lhe diz que se tornou permitido pegar qualquer veículo abandonado da rua. Então, Gunhild vai para a clínica e encontra a mulher misteriosa, ficando bastante chocada ao notar que ela se assemelha a uma cópia de si mesma mais jovem. A Gunhild mais velha pergunta sobre Thor e a jovem diz que ele a engravidou. Depois, Gunhild visita Thor e conta o que a outra Gunhild disse. Thor fica perplexo, já que nunca tocou naquela jovem. Naquela noite, as irmãs estão caminhando juntas e finalmente soltam risadas enquanto compartilham recordações. De repente, Grima tem que parar o carro porque há animais na pista. Elas olham detidamente e observam sangue em seu pelo. Quando chegam em casa, Asa fica irritada porque Gunhild está jantando com sua família. Enquanto isso, Darre ouve alguém se movimentando nas sombras. Ele vai procurar o intruso e o encontra escondido na cama. Quando ele move os lençóis, fica chocado ao encontrar seu filho Mikael coberto de cinzas. Um flashback mostra Asa e Grima quando crianças correndo pela casa e pulando na cama. A mãe dela sofria de problemas de saúde mental e a situação ficava esmagadora. De repente, Grima ouviu um ruído e foi para a cozinha encontrar a refeição queimando. Mas sua mãe não estava em lugar algum. A mãe deixou seu roupão para trás e saiu de casa. Para desistir, no presente, Grima descobre que uma das vacas está morta e o pássaro misterioso está sobre ela. Kirtan explica que a vaca escapou na noite anterior e se contaminou, então teve que abatê-la, pois não podem produzir leite poluído. No posto de vigilância, Leifur e Leifur notam que Darre está agindo de forma inusitada. Ele diz que apenas não dormiu bem e que tomará o café da manhã em seu aposento.
Darry dá sua comida a Michael, que se recorda de ter ingerido a refeição de sua mãe na noite anterior. Michael tenta ir ao banheiro, mas Darry bloqueia a porta e o faz urinar em uma garrafa. Quando Leifor e Leifor saem para coletar mais amostras, Darry não se junta a eles com a desculpa de que está pegando uma gripe. Depois que a dupla se vai, Darry traz água para começar a limpar Michael, enquanto lhe faz algumas perguntas sobre a vida familiar para confirmar que é realmente ele. Michael responde tudo perfeitamente e até se recorda da vez em que cortou as asas de seu papagaio com uma tesoura. Após higienizar o menino, Darry faz um breve exame para confirmar sua saúde. Ele percebe uma ferida no joelho de Michael. Darry também coleta uma amostra de sangue, ignorando os pedidos de Michael para ver sua mãe. Em casa, Grima acha que Asa está agindo de maneira muito diferente e tenta fazer algumas perguntas, mas Asa não se recorda de nada do ano passado. Grima compartilha que queria continuar procurando por ela, mas teve um colapso muito sério e seu médico a aconselhou a desistir da busca. E aí, galera! Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, cuidado! O Katla pode cuspir cinza na sua cara! Então já se inscreve logo e ativa o sininho antes que o vulcão fique bravo! No parque, elas discutem sobre como as coisas mudaram e Asa chora ao concordar em não sair de casa sem avisar novamente. As irmãs então entram em uma loja abandonada e pegam um par de trajes de banho. A caminho das fontes termais, elas se conectam sobre o impacto da morte de sua mãe. Eventualmente, elas vão nadar com seus novos maiôs e Grima tem um surto quando alucina que sua mãe está na água com elas. Ela rapidamente emerge e se assusta novamente porque não consegue ver Asa, que de repente a amedronta por trás como uma brincadeira. Grima está de mau humor a caminho de casa e diz que elas deveriam encontrar uma explicação para o retorno de Asa. Na fenda, Leifor usa uma motosserra para obter mais amostras, embora todas as camadas de cinza pareçam idênticas. Perto dali, Gisli levou Magnia para um passeio enquanto caçava animais. Ela se sente melhor do que o normal porque se sentiu amada quando Gisli a vestiu e até aplicou sua maquiagem. Mais tarde, a caminho de casa, Magnia detesta a forma como os corpos dos animais sangram por todo o carro. Depois que ela adormece, Gisli fica tentado a tocá-la, mas se controla a tempo. Em vez disso, ele leva algumas revistas adultas para o banheiro. Na clínica, a Gunnhild mais velha visita a mais jovem, que está no meio de um ultrassom. Depois que o médico concorda em lhes dar alguma privacidade, a Gunnhild mais velha exige um esclarecimento. A mulher mais jovem jura que é Gunnhild e que o bebê é de Thor. Ela pensa que ele simplesmente não admite porque não quer que sua esposa descubra. A Gunnhild mais velha explica que a esposa de Thor está morta, deixando-a em estado de pânico. Naquela noite, Thor vai à clínica e encontra ambas as Gunnhilds. O clima é muito tenso e só piora quando o assunto da gestação surge. Quando chega a hora dos visitantes saírem, a Gunnhild mais velha conversa com Thor do lado de fora para ressaltar que ele olha para a mulher mais jovem da mesma forma que olhava para ela há 20 anos. Mas ele deve se lembrar que elas não são a mesma pessoa. Ela acha que a jovem Gunnhild é uma perseguidora tentando enganá-lo. Enquanto isso, Michael tenta dormir e diz ao pai que o ama. Sentindo-se muito incomodado, Darry secretamente leva Michael para o depósito e diz para ele passar a noite lá. Ele tranca o garoto, que chora enquanto bate na porta, implorando por clemência ao pai. Depois que Darry adormece do lado de fora da porta, Michael procura uma saída alternativa e encontra o telefone de emergência. Então, ele liga para sua mãe. Ragnhildur está dirigindo e tem que parar o carro no meio da estrada para lidar com o choque. Michael também encontra um estilete em uma prateleira. No meio da noite, a eletricidade acaba e Leifor entra no depósito para verificar a caixa de força, apenas para descobrir que alguém cortou os fios. Darry acorda e procura desesperadamente por Michael, que felizmente conseguiu se esconder antes que Leifor pudesse vê-lo. Após um sonho sobre sua irmã estar presa sobre o mar, Grima acorda e se afasta do cônjuge. Kjartan a confronta durante o café da manhã, apontando que ele tem sido tolerante, porque Grima estava lidando com uma grande aflição. Mas agora que Asa está de volta, ela ainda não está contente. Grima apenas diz que ele não entende. Asa percebe isso e se questiona se o declínio no relacionamento deles é culpa dela.
Ragnhildur consegue facilmente uma carona de balsa porque é a esposa de um cientista que reside em Vik. No posto de vigilância, Mikael diz a Darry que não confia nele. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Ragnhildur, que conta sobre a chamada do menino. Darry tenta persuadi-la de que não é o verdadeiro Mikael, mas Ragnhildur diz que vai para Vik de qualquer forma. Mais tarde, no hotel, Darry chega com Mikael, que imediatamente corre para se reunir com sua mãe. Ragnhildur chora enquanto abraça seu filho, mas Darry corre para o banheiro para vomitar. Em particular, o casal discute, já que Ragnhildur acha que isso é um milagre. Enquanto Darry acredita que o menino não é o autêntico Mikael e até pensa que ele é perigoso, ele se recorda de como Mikael incendiou sua escola e como Ragnhildur mentiu para protegê-lo. Na clínica, a jovem Gunhild recebe alta e decide que ficará no hotel. A Gunhild mais velha telefona para Bjorn para saber como ele está e assegura que voltará a casa em breve. Após a ligação, Bjorn procura uma foto antiga de Gunhild e Thor e tem uma ideia. Então, ambas as Gunhilds visitam Thor ao mesmo tempo. A jovem menciona a vez em que Asa o surpreendeu em flagrante e a Gunhild mais velha sai furiosa do cômodo. Thor a segue para garantir que nunca contou esse detalhe a ninguém. Acontece que a Gunhild mais velha e Thor tiveram um relacionamento no passado e Asa os pegou no ato. A Gunhild mais velha ainda não entende como uma mulher casual sabe sobre a vida deles e vai embora. Thor tenta confrontar a jovem Gunhild, que insiste que é a mulher com quem teve um caso. Ela se parece tanto com a Gunhild com quem ele saiu que ele leva para sua cama para que possam tirar um cochilo juntos. Determinada a encontrar uma explicação para o que está ocorrendo, Grima leva Asa até a geleira. Asa percebe que Grima está tomando remédios para sua ansiedade, assim como a mãe delas. A dupla chega ao prédio abandonado e vê a janela rachada com sangue, concluindo que alguém tentou entrar. Em seguida, elas notam uma tábua de assoalho levantada e a removem para encontrar algumas vestimentas cobertas de cinza. Como não conseguem puxá-las, decidem escavar do lado de fora do edifício até conseguirem alcançar a área por baixo. Asa rasteja primeiro e vê algo tão amedrontador que sai correndo. Uma Grima curiosa entra no buraco e fica horrorizada ao encontrar o cadáver de Asa. Quando ela sai, encara Asa viva, questionando-se o que ela realmente é. Logo, Gisli e sua equipe chegam para iniciar uma apuração. Asa vai para casa e fica surpresa ao encontrar Thor e a jovem Gunhild, que acabaram de se envolver novamente. Ela sai correndo depois que Gunhild a vê de volta. Darry ouve a notícia e fica preocupado que Mikael possa estar ligado ao corpo. Então ele telefona para Gisli para dizer que encontrou outra pessoa perambulando. Quando Gisli chega ao hotel, Ragnhildur o vê pela janela e sai correndo com Mikael. Eles saem pela janela e usam a escada de incêndio para entrar no carro. Quando Darry os vê, eles já estão partindo. Então ele entra no carro para segui-los. Entretanto, o veículo para de funcionar no meio da estrada. Grima é convocada à delegacia para depor. Quando Gisli lhe mostra uma fotografia do cadáver, ela ainda acha que se parece com Asa. Nesse instante, o alarme do posto de vigilância toca, mas Gisli o ignora, dizendo que não importa, porque não há ninguém lá e o alarme falha toda vez que o vento sopra. No entanto, Grima fica aflita que alguém possa estar ferido e sai para investigar. Na estrada, Darry fica horrorizado ao ver uma enorme tempestade de cinza se aproximando e corre de volta à cidade. No outro veículo, Mikael diz a Ragnhildur que realmente odeia Darry e torce para que ele morra. Logo, a ventania de cinza o cerca. Então, Ragnhildur para o carro para aguardar passar. Ela pergunta a Mikael se o fogo na escola realmente foi um acidente, e ele diz que sim, mas também admite que ficou feliz porque esperava que os outros estudantes queimassem. Acontece que as outras crianças costumavam molestar Mikael, que até ponderou desistir. Ele diz que não vai mais ser bondoso. Se Darry o trancar novamente, ele o matará. Então, Mikael diz que precisa urinar e Ragnhildur o deixa sair do carro apenas para ir embora. A Gunhild mais velha visita Thor novamente e vê que a jovem Gunhild ainda está por perto. Ela quer anunciar algo importante, mas é interrompida por um barulho estranho. Thor sai e descobre que o pássaro particular está morto. Quando volta para dentro, uma altercaça começa porque a Gunhild não consegue acreditar que Thor se envolveu com a mulher que roubou sua identidade. No entanto, Thor acha que elas são a mesma pessoa em diferentes períodos no tempo. Ele não consegue explicar, mas está contente por ter sua antiga namorada de volta.
No hotel, Bergrum vê Darry chegar e diz que ele deveria ter ficado longe do rapaz. Ela esclarece que a área está cheia de lendas sobre os Changelings, que são substitutos deixados por seres sobrenaturais após sequestrarem a pessoa verdadeira. Enquanto isso, Gisli mostra a Asa uma foto do cadáver, mas Asa não reconhece seu próprio rosto. Ele continua fazendo perguntas, mas Asa se negava a responder. Depois ela se reencontra com o filho de Gisli, Einar, que costumava ter um caso com ela. Eles saem juntos e se escondem em uma casa desabitada, onde bebem e até se beijam. No entanto, Asa começa a se sentir desconfortável e decide se ausentar. Ela acaba na clínica, onde chora até que a médica deixa passar a noite lá. Grima está atravessando a intempérie, quando de repente seu carro para de funcionar. Ela examina o motor e percebe uma silhueta se movendo no posto de vigilância. Então, ela se dirige para lá. Quando entra na cozinha, descobre uma mulher que se parece exatamente com ela, coberta de cinzas. Quando a tempestade se acalma, Grima leva seu clone para casa e tenta fazer perguntas, mas a outra ela não tem respostas. Enquanto isso, Ragnhildur lastima sua escolha e volta para buscar Mikael, mas não consegue encontrá-lo. Um casal de moradores acaba achando o garoto e ligam para o hotel. Eles avisam a Darry, que promete que irá buscá-lo. Depois de desligar, Ragnhildur retorna. Ela chora ao admitir o que fez, então Darry a tranquiliza dizendo que Mikael está bem. Enquanto esperam por Darry, o casal conversa com Mikael, que conta todas as coisas supostamente terríveis que Darry fez com ele. Quando Darry e Ragnhildur chegam, o casal está saindo com Mikael porque acham que ele está sendo maltratado pelos pais. Eles planejam levar o menino para a polícia. O casal vai embora, mas Mikael se sente incomodado e abre a porta do carro para fugir. A mulher o pega a tempo e o faz sentar. Então, Mikael reage, cortando seu pescoço com um estilete. Seu marido entra em pânico ao perceber e perde o controle do carro, que sai da pista e perde um pneu. Isso faz o retorno berrar e o marido bate a cabeça na janela. Mikael sobrevive ao acidente e observa o homem morrer bem na sua frente. Na cidade, Gisli chega em casa e fica chocado ao descobrir uma duplicata saudável de Mag. Tá gostando do vídeo? Então deixa o like, porque custa menos que uma passagem para a Islândia e ainda ajuda o canal a não ser engolido pela lava do YouTube. A jovem Magnea tenta alimentar a mais velha, que com raiva derruba o copo de sua mão. Quando a jovem Magnea troca suas vestes agora sujas, Gisli nota a cinza em suas costas e a Magnea mais velha escreve algo em seu caderno. Quando Gisli não está olhando, a jovem Magnea abre o caderno e lê que ela é um demônio e um pedido para tirar ela de lá. Então ela leva o caderno para a Magnea mais velha e pede que ela escreva o que quer dizer, mas Gisli as interrompe e não as deixa se comunicar. Uma Magnea enfurecida tenta sair para tomar um ar, mas Gisli não quer que outras pessoas a vejam, então ela a aprisiona e a tranca no porão. Algum tempo depois, Thor percebe que há sangue nas roupas de Gunhild e a leva imediatamente para a clínica. A médica diz a ele que a manterão em observação durante a noite, o que é ouvido por Asa. Em casa, a nova Grima quer saber por que foi mantida escondida. Nesse instante, a Grima original recebe uma ligação de sua equipe sobre o acidente. Então, antes de ir ajudar, Grima deixa um bilhete para seu marido sobre seu clone. Quando Kirtan chega em casa, ele lê que ela teve que sair às pressas e que aquela mulher não é ela. Então, a nova Grima o surpreende com um abraço. Momentos depois, Ragnhildur ainda está procurando por seu filho e encontra a equipe de resgate investigando o acidente. Ela diz que Mikael estava com o casal falecido, mas ninguém viu o garoto. Ragnhildur compartilha a história de como Mikael morreu e retornou, mas isso deixa Gisli nervoso. Então ele diz que ela está delirando e vai embora. Então Ragnhildur leva a Grima para encontrá-la, para que ela possa compartilhar o que aconteceu com sua irmã e Gunhild. Ela até confessa que também tem um clone. Darry acha que tudo está ligado a Katla. Na clínica, Thor visita Gunhild e beija sua fronte, o que irrita uma Asa que espiava. Quando Gunhild acorda, Asa pergunta se ela ama Thor e Gunhild diz que nunca amou ninguém tanto. Asa admite que nunca o viu tão feliz antes e Gunhild a acalenta. Gisli busca a medicação de Magnea e o médico recorda que ela não tem muito tempo de vida. A caminho de casa, Gisli para em uma loja para pegar um remédio de ervas. Em casa, ele substitui o medicamento verdadeiro pelos suplementos de ervas, antes de dá-los à sua esposa. Então ele leva um pouco de comida para o clone no porão, pedindo-lhe para ser paciente, porque eles estarão juntos em breve.
Depois que Gisli sobe, Magnia quebra o cabo de uma colher e usa o metal remanescente para arrombar uma caixa de emergência, onde encontra um martelo. Na próxima vez que Gisli desce, ele encontra o local vazio e a janela quebrada. Mais tarde, Thor recebe uma visita inesperada de Bjorn, que acaba de chegar a Vik. Bjorn explica que é filho de Gunhild e começa a fazer muitas perguntas. Thor rapidamente percebe que este jovem é seu rebento e usa uma metáfora sobre o resgate de um gato para dizer o quanto se penitencia de não ter feito parte da vida de Bjorn. Então Thor liga para Gunhild e ela vem buscar seu filho. Ela revela que Thor sempre soube que ela estava grávida, mas antes de partir, ela disse a ele que iria interromper a gestação. Infelizmente, ela esperou além do período legal para realizar o procedimento e teve que ir a uma curandeira duvidosa. No entanto, o procedimento a deixou enferma e feriu o feto. Então, ela acha que seu erro tornou Bjorn deficiente. Quando Grima chega em casa, encontra muitos móveis do lado de fora. Ela corre para dentro da casa para descobrir o clone redecorando. Uma Grima enfurecida vai reclamar com o marido por deixá-la fazer isso, mas Kirtan não acredita na história da duplicata. Ele acha que viu Grima ter uma mudança de personalidade por causa de questões de saúde mental. Grima volta para casa e não consegue encontrar seu clone, mas ela recebe uma ligação do departamento de polícia confirmando que o corpo que ela encontrou é de fato Asa. Enquanto a Grima original corre para a delegacia para obter a prova de DNA que precisa, seu clone se aproxima de Kirtan e começa a beijá-lo, dando-lhe o afeto que ele ansiava há um ano. Quando Grima chega em casa, ela encontra seu marido e seu clone se envolvendo e compartilhando palavras de amor. Darry, determinado a obter soluções, vai com Eyjolfur e Leifur para a fenda para investigar. Ele desce até o fundo e entra em um túnel muito escuro. Depois de caminhar um pouco, ele percebe um pedaço de rocha estranha caindo de uma parede em movimento. Ele olha mais de perto e fica chocado ao encontrar dezenas de cadáveres cobertos de cinza ocultos entre as rochas. Quando o grupo retorna ao posto de vigilância, Darry não conta aos outros o que viu e se concentra em estudar as amostras que trouxe. Ele mistura as cinzas com um líquido e fica abalado ao vê-las se moverem na placa. Após mais alguns testes, liga para Ragnheiður, Eyjolfur e Leifur para dizer que encontrou um meteorito. Ele está enterrado sob o vulcão há milhares de anos e a erupção espalhou pequenos fragmentos de meteorito por toda a área. Ele já teme que o meteorito possa ser radioativo e acha que todos deveriam partir. À noite, Grima encontra Asa e mostra a ela os testes de DNA que confirmam que o corpo é de sua irmã legítima. Asa se pergunta o que ela é e percebe que se sente sem sentido, porque tecnicamente ela não existe mais. Chorando, Asa declara a Grima o quanto a ama e pede para não a impedir. Então, ela caminha para o mar para se render, desencadeando uma lembrança de como elas viram sua mãe fazer o mesmo. Isso dá um desfecho a Grima, sugerindo que o Changeling foi criado para ajudá-la a seguir em frente. O vulcão continua a expelir quantidades perigosas de cinzas e os cadáveres no túnel se agitam. Grima passa a noite em seu carro, enquanto Kirtan adora como clone a mais agradável. Após uma visita à clínica, Thor vai procurar Gunhild para compartilhar algumas informações cruciais. Acontece que o bebê da jovem Gunhild também é deficiente, porque sempre foi um defeito congênito. O procedimento da Gunhild mais velha não teve nada a ver com isso. Depois, Gunhild diz a Bjorn que estão indo para casa, mas Bjorn quer ficar para conhecer melhor seu pai. Então, Gunhild vai à clínica para visitar sua versão mais jovem, mas a cama está vazia e os médicos não sabem o que aconteceu. Grima então decide soltar o cabelo como costumava fazer, indicando que o Changeling apareceu para ajudá-la a superar sua culpa em relação à deficiência de Bjorn. Agora que Gunhild está melhor, a jovem desapareceu. Ao mesmo tempo, Thor diz a Grima que ela tem um meio-irmão. Em troca, Grima diz a ele que Asa era falsa e se foi. Enquanto isso, Mikael se escondeu na parte de trás de um caminhão que o leva de volta à cidade. Ele corre para o hotel para encontrar seus pais. Eles perguntam sobre o acidente e Mikael admite que matou a esposa, mas eles não fazem nada. A família parte juntas no carro e Darry percebe que Mikael ainda está com a faca, mas o menino se recusa a entregá-la até que Ragnheiður peça com delicadeza. A família para na praia para que Mikael possa brincar um pouco. Darry teoriza que o meteorito criou ilusões baseadas nas emoções mais fortes das pessoas que se aproximaram dele. Ele acha que Mikael é uma manifestação de como Darry destruiu seu casamento e culpou a morte do garoto. Por isso, ambos os pais choram, ao concordarem que esse Mikael jamais poderá substituir
substituir o autêntico. Então, reunindo toda a sua força interior, o casal arrasta o Mikael para a água para afogá-lo, até que ele desapareça. Este Changeling foi criado para ajudá-los a superar o falecimento do filho. Na cidade, Gisli leva a Magnia mais velha para um passeio. Ele faz uma parada na loja onde a nova Magnia passou a noite e a procura com uma arma na mão. A nova Magnia entra em pânico e corre para entrar no carro com sua contraparte. Gisli levanta a arma, mas não sabem sem disparar, então as Magnias conseguem escapar. Um Gisli desesperado força Einar a emprestar seu carro para que ele possa continuar a perseguição. Einar fica preocupado, então vai para a casa de seus progenitores apenas para encontrá-la vazia. No balcão, ele descobre a substituição de remédios. Ele vai para a delegacia e furiosamente começa a agredir seu pai. Quando Gisli tenta dizer que foi a vontade de Deus, Einar o atira na cabeça com uma estatueta religiosa e anuncia que ele está morto para ele. Parece que o Changeling não veio para auxiliar Gisli, mas para resgatar Magnia de seu clone. Quando Grima chega em casa, ela percebe que a residência está muito mais bonita e cheia de vida. Graças aos esforços do clone, ela grita com sua cópia por invadir sua existência e tirar tudo dela. A nova Grima ressalta que Asa se tornou a figura materna de Grima após a morte de sua mãe biológica, e é por isso que seu sumiço atingiu Grima tão duramente. A conversa delas é interrompida por Kirtan, que só vê e fala com a cópia, ignorando a Grima verdadeira, como se ela nem estivesse ali. Depois de muito pensar, Grima decide pegar a arma da fazenda e apenas uma munição, para que ela e sua cópia possam jogar o jogo letal da roleta russa. Várias rodadas se passam sem que ninguém se machuque, mas eventualmente a bala escolhe uma delas e a mata. Parece que este Changeling nasceu da necessidade de Kirtan de ter uma esposa alegre novamente, em vez de uma casca de mulher deprimida. Algum tempo depois, Grima toca piano outra vez, após anos sem tocar nele. Thor, Bjorn e Kirtan a escutam como uma família feliz. Sobre o vulcão, os corpos terminam de despertar e saem do túnel, finalizando assim Katla, série de ficção científica e suspense de 2021. E eu espero você no próximo vídeo.